Ótima tarde para você. Começa agora o Boletim Legislativo, hoje, segunda-feira, dia 14 de abril. E eu te convido a seguir aqui com a gente para começar a semana bem informado. Atividade parlamentar. Vereadores falam sobre o descarte irregular de lixo na cidade. E no mês de conscientização sobre o autismo, vamos falar sobre os desafios para a inclusão no mercado de trabalho. Tem ainda as informações sobre a primeira Conferência Municipal dos Direitos da Comunidade LGBTQIAP+. É já já. E a gente começa o boletim com um assunto que é tema aqui na Câmara Municipal, o descarte irregular de resíduos. Só para vocês terem uma ideia, somente no primeiro trimestre deste ano, a Prefeitura registrou 10 autuações em flagrante na cidade. Os parlamentares também têm recebido nos gabinetes denúncias sobre essa prática, que pode gerar problemas de saúde pública. Os vereadores chamam a atenção para a necessidade de conscientizar a população. Esses moradores de São José separaram à tarde para descartar, no lugar correto, materiais que não utilizam mais. Diferente deles, uma pequena parcela da população não segue esse exemplo de cidadania. No primeiro trimestre de 2025, a Prefeitura registrou 10 autuações em flagrante de descarte irregular de resíduos. As regiões leste e norte foram as mais prejudicadas pela atitude. Ao longo desse ano, os primeiros meses desse ano, nós identificamos que na região leste e também na região norte foram os locais onde houve mais ações fiscais em razão desse descarte irregular. Então nós fazemos um mapeamento da cidade como um todo, mas já verificamos que algumas regiões estão sendo mais usadas para esse descarte regular. Por conta do registro dessas ocorrências, a fiscalização contra o descarte irregular de resíduos foi reforçada na cidade. O trabalho conta com o apoio das câmaras do CSI, o Centro de Segurança e Inteligência, e os responsáveis são identificados e multados. Os valores podem chegar a R$ 25 mil por infração. Não compensa se arriscar tomar uma multa dessa, né? Então tem locais apropriados para a população descartar. Esse ano essa totalidade das 10 multas já chegaram a quase R$ 300 mil somando, então um valor bem alto de multas aplicadas. E nós lembramos a população que a fiscalização, a Prefeitura tem utilizado também as câmeras do CSI, o Centro de Segurança e Inteligência aqui de São José. São quase 1.200 câmeras atualmente, elas estão sendo usadas em suporte, auxílio às equipes de fiscalização. Esse problema ganhou repercussão na Câmara Municipal. O vereador Renato Santiago debateu o assunto em plenário após receber denúncias de moradores que relataram um descarte de lixo em local incorreto. O parlamentar cobrou providências do poder público. É um problema, primeiro, de educação também das pessoas, né? Não podemos colocar toda a culpa no poder público, lógico. A gente precisa de uma coleta eficiente, de uma coleta seletiva também eficiente, mas também a gente precisa educar, conscientizar as pessoas do local correto do descarte. O que a gente tem visto é que as pessoas têm deixado sofás, televisões, né, uma série de aparelhos eletrônicos, uma série de coisas nas ruas, nas calçadas, e isso, muitas das vezes, ele vai para a boca de lobo, cai dentro da galeria de água pluvial, entope, e isso traz um transtorno. E a colaboração da população é mesmo essencial. Das 10 autuações aplicadas neste ano, 4 foram fruto de denúncias. O munícipe que presenciar a ação irregular pode ligar no telefone 153. Essa denúncia pode ser feita anônima, inclusive, então nós contamos também com o apoio da população em denunciar, exercer o direito de cidadania. Para o vereador Renato Santiago, a prática ilegal é um problema de educação. Ele reforça a importância de campanhas de conscientização em escolas e espaços públicos, com orientações sobre os locais para o descarte correto do lixo. Trabalhar isso nas crianças, isso nós teremos, logicamente, jovens e adultos mais conscientes, e dentro dos próprios públicos, nas UBSs, no próprio Paço Municipal, nas escolas, trabalhando com os pais, as campanhas de educação, seja através de panfletos, de vídeos. Em São José, há 15 postos de entrega voluntária de resíduos, os PEVs, espalhados por todas as regiões da cidade. O serviço é gratuito e a população pode trazer os materiais permitidos nesses locais, como restos de obras, móveis e equipamentos eletrônicos.
Todo material é reciclado. Então esses PEVs funcionam de segunda a sábado, das 8 às 17 horas, e domingos e feriados também funcionam das 8 ao meio-dia, ou seja, tem o recurso, estrutura pública gratuita para a população trazer. E não tem desculpa. Na cidade tem PEV que funciona até às 10 horas da noite. O PEV do Campo dos Alemães, na zona sul da cidade, recebe a maior demanda de materiais e o pedido foi feito pelos próprios moradores da região. Descartar os resíduos no local correto é um exemplo de cidadania e cuidado com a nossa cidade. É isso, se todo mundo fizer a sua parte, a cidade fica limpa e longe aí de problemas de saúde pública, né? E com o objetivo de discutir políticas públicas de inclusão, São José dos Campos realizou a primeira Conferência Municipal dos Direitos da Comunidade LGBTQIAP+. Auditório cheio, de pessoas e de diversidade. Essa reunião na sede da OAB de São José dos Campos tinha como propósito discutir ideias para garantir os direitos da comunidade LGBTQIA+. A primeira Conferência Municipal de São José dos Campos do Direito das Pessoas LGBTQIA+, reuniu autoridades, representantes da comunidade e a sociedade civil que debateram sobre políticas públicas mais justas e inclusivas. É um marco histórico e, sendo um marco histórico, a OAB não poderia ficar de fora, né? Nós fizemos parceria com a sociedade civil, representada pelo Fórum Municipal LGBTQIAPN+, para que esse evento acontecesse, para que toda a sociedade de São José dos Campos viesse, colocasse a sua voz em prol dos direitos da pessoa LGBTQIAPN+, aqui da nossa cidade. Além da OAB de São José, o Fórum Municipal LGBTQIA+, também foi um dos realizadores do evento. O membro da executiva destacou o importante papel da conferência na defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, e na promoção do diálogo entre o poder público e a sociedade civil organizada. A conferência é um espaço democrático, participativo, onde todo cidadão que quiser participar pode estar conosco. Nós vamos debater propostas para a comunidade LGBTQIAPN+. E essas propostas serão discutidas em 4 subgrupos e depois comporão um relatório final da conferência que a gente vai poder dizer para os 3 poderes da cidade, do estado, do nacional, o que queremos para a população LGBT aqui em São José. Dentro do tema central Construindo a Política Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, os participantes discutiram e elaboraram um documento com propostas em prol da comunidade, que será apresentado aos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Nós ouviremos a sociedade civil, todas as organizações, entidades, todo o público presente, com as propostas a serem apresentadas futuramente para o poder público municipal. De todo esse debate sairá um documento oficial, um relatório, e nesse relatório constarão todas as propostas apresentadas, todo o clamor social em prol da garantia de direitos e de cidadania para as pessoas LGBTQIAPN+ de São José. E trazer visibilidade para as causas das pessoas LGBTQIA+, é um dos objetivos da conferência. Primeira, visibilidade, né? Quando o poder público não chama a conferência, ele nos deixa invisíveis. Mas nós chamamos e estamos sendo visíveis. Foram 170 pessoas inscritas para a conferência, que para nós é um marco histórico. Então, já é o grande resultado a gente se tornar visível, inclusive na TV Câmara, que nós estamos passando e colocando as nossas pautas. Acho que é a primeira grande vitória da conferência. Para os idealizadores da conferência, garantir direitos e cidadania para a comunidade é urgente. A presidente da Comissão de Diversidade destacou que ainda há diversos direitos básicos que precisam ser respeitados e até conquistados, como saúde, educação, trabalho, mas principalmente o direito de poder ser quem é. Direito à vida, direito a nome, direito à existência, a não sofrer nenhum tipo de violência por ser quem se é, são desses direitos que nós estamos falando hoje.
Vamos falar de um assunto agora que também desperta a preocupação aqui dos parlamentares que sempre discutem políticas públicas. No mês de conscientização sobre o autismo, a discussão sobre inclusão no mercado de trabalho ganha espaço. Apesar dos avanços, boa parte das pessoas com autismo ainda tem dificuldade para encontrar oportunidades. O Renan descobriu que tem transtorno do espectro autista aos 31 anos. Um diagnóstico que explicou alguns hábitos e sentimentos que ele tem. Quando eu descobri, eu consegui entender comportamentos da infância, entender situações nas quais eu passei e o porquê que eu tinha tido aquela reação. Ele já trabalhava desde os 18 anos. E a vida no ambiente de trabalho era cheia de desafios. Uma dificuldade do relacionamento interpessoal, acho que é o principal, em me relacionar com outras pessoas, o trabalho em equipe, também sempre foi uma dificuldade muito grande que eu tive. Sempre preferi fazer os trabalhos sozinhos, e muitas vezes na empresa isso não é possível. Então era um pouco sofrido, digamos assim. A realidade do Renan era a mesma de muitas pessoas que possuem EUTEA e estão no mercado de trabalho. Como essa analista do comportamento explica, autistas têm muitas dificuldades nas relações e permanência no emprego. Tem vários processos que são clássicos. Por exemplo, se cansam mais rápido. Então, se cansam mais rápido, eles têm que ter uma jornada que é um pouco diferente da nossa, que é aquela de 8 horas, onde para só para poder ir ao banheiro, no máximo tomar uma água. Então, ele tem que ter ajustes, mesmo o suporte 1, ajustes dentro desse processo. Mas não são só as dificuldades no trabalho, mas também dificuldades para arrumar um emprego. E o home office pode ser uma boa opção para quem tem o transtorno do espectro autista. A possibilidade de adaptar o ambiente de trabalho e ter a própria rotina são os diferenciais. No caso do Renan, por exemplo, isso foi muito positivo. Já está ali com iluminação feita da maneira que eu quis, a cadeira é a cadeira que eu quis, a mesa é a mesa que eu quis. Não é nada generalizado, que normalmente quando você vai no escritório é tudo padrão para todo mundo. Então tudo ali não, é adaptado para mim, é o que eu quis, é o que eu me senti confortável. Todas essas questões acendem um alerta para que a sociedade, os empregadores e o poder público se preocupem com a inclusão dos autistas no mercado de trabalho, tanto para ingressarem quanto para os que já estão. A conscientização sobre as necessidades é essencial. Tem que existir um processo de avaliação, um processo de levantamento de quais são as melhores habilidades que esse sujeito apresenta, quais são os ajustes que precisam ser feitos. Então, essa questão da carga horária, tempo, ele precisa cada 2 horas, 20 minutos de descanso, que ajustes que precisam serem feitos, né, para que ele possa, de fato, estar inserido e incluído no mercado de trabalho. A Câmara de São José conta com a Frente Parlamentar de Apoio às Pessoas com Autismo, que se reúne periodicamente para tratar questões sobre o tema. Abril é o mês de conscientização sobre o autismo e, nessa data, o debate é ainda maior. Escutar as pessoas, escutar as entidades, escutar a todos aqueles que têm envolvimento com a causa do autismo, né? E muitas delas sim levam a questão da empregabilidade. E isso é importante, né? A gente entender, primeiro, quais são as empresas que estão abrindo, né, essas oportunidades, trabalhar com as universidades, né, todas as escolas que vão ajudar nessa capacitação também, a motivar, a desenvolver. É importante que o Legislativo incentive as empresas a contratarem pessoas com TEA, que podem sim ajudar em inúmeras tarefas, principalmente na área de montagem, programação e organização. Tentar trazer o máximo de empresas da iniciativa privada para entender, né, qual é a causa, as possibilidades de se abrir novas portas de trabalho para os autistas, né, as pessoas que têm o TEA, para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho e que a gente possa fazer realmente uma inclusão verdadeira com esses antes crianças, jovens, adolescentes e adultos autistas no mercado de trabalho. A fomentação do tema, a conversa sobre o assunto e a conscientização sobre o transtorno do espectro autista deve ser pauta em todos os lugares. Respeitar as diferenças é necessário e a inclusão
é um ato de cidadania. Hoje consigo falar mais sobre o que me incomoda. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes você fica com medo, fica com receio de falar alguma coisa na empresa e como aquilo vai ser entendido e como que você poderia ser penalizado por alguma coisa. Então, acho que esse entendimento, esse autoentendimento, ele foi muito importante. E aí, tendo abertura na empresa para poder falar sobre, para poder detalhar as necessidades que a gente tem, o que precisa realmente de adaptação, eu acho que ajuda e contribui muito. A gente fala agora de uma oportunidade para os estudantes aqui de São José. O CEPAS está com 400 vagas abertas para 7 cursos técnicos de nível médio gratuitos. A Fabielle e o Janderson compartilham o mesmo desejo, se qualificar profissionalmente. Os dois são alunos do CEPAS em São José dos Campos e sempre tiveram o objetivo de buscar uma vida melhor a partir dos estudos. Estão no caminho certo, foram aprovados no vestibulinho do CEPAS. Eu gosto porque aqui no CEPAS a gente tem muita aula prática, né? Então a gente não fica só tendo teoria, né? Aquela coisa de ficar só estudando. A gente realmente pega, vai lá e faz. A gente faz bastante titulação com o professor Edgar. Como eu falei, é uma coisa que a gente faz o curso inteiro, que geralmente o povo só vai aprender lá na faculdade. São aulas bem explicativas, aulas teóricas, a qual nós temos bastante em questão de aprendizagem, de facilidade em aprender, em entender o que os professores explicam, é muito bom. Com o curso técnico, a Fabielle já conquistou um estágio na área de Química. Enquanto isso, o Janderson segue na expectativa de conseguir uma oportunidade. Busca um estágio ou um trabalho na área de mecânica. Graças às aulas, à explicação dos professores, eu estou muito empolgado e muito confiante em conseguir estágios ou empregos, nessa área. Assim como a Fabielle e o Janderson, que estão em busca de qualificação profissional, outras pessoas também podem dar esse primeiro passo. O CEPAS está com inscrições abertas para o vestibulinho. São cursos técnicos gratuitos em diversas áreas. São 400 vagas que se dividem nos cursos de administração, enfermagem, química, mecânica, eletrônica, edificações e hospedagem. As inscrições devem ser feitas pela internet, no site cepas.com.br até o dia 19 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 19. Os candidatos que não tiverem condições financeiras para pagar podem solicitar isenção até o dia 12 de maio, de forma presencial, na sede do CEPAS. Podem se inscrever candidatos que moram em São José dos Campos há pelo menos 2 anos. A aprovação do vestibulinho exige conhecimentos de nível de ensino médio. É importante se preparar para garantir a aprovação. Podem buscar pelo edital, os assuntos que vão cair na prova, os assuntos, e estudar o material do nível médio, português, matemática. E os pesos têm diferença com relação ao curso que o aluno escolhe. Então, matemática às vezes tem um peso maior, dependendo da área que ele escolhe. O resultado final sai no dia 16 de junho. As aulas devem começar no dia 24 de julho. São vagas para as turmas nos períodos da manhã, tarde e noite. No momento da inscrição, ele vai escolher o curso e o período que ele deseja estudar. Então, ele já presta o vestibulinho com essa direção. Os nossos cursos eles são semestrais, Tem curso que tem duração de 1 ano, tem curso que tem duração de 1 ano e meio ou 2. Para a coordenadora pedagógica, os cursos técnicos são de extrema importância para o currículo dos jovens. Um diferencial para a entrada no mercado de trabalho. Nosso aluno ele sai daqui muito qualificado. Nós temos aulas práticas, aulas teóricas, então o aluno realmente sai sabendo fazer. Então, com certeza, o nosso aluno vai ter muita vantagem no mercado de trabalho, que é esse profissional que ele está buscando. E olha, se você está em busca de uma chance no mercado de trabalho, o PAT tem vagas de emprego. Vamos dar uma olhada na agenda de serviço. O posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, ajudante de obras, ajudante de serralheiro, analista de logística, armador de ferros, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de farmácia balconista, atendente de lanchonete, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar administrativo, auxiliar contábil, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal,
auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção elétrica, auxiliar de pedreiro, auxiliar em saúde bucal, carpinteiro, comprador, copeiro, corretor de imóveis, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, designer de sobrancelhas, eletricista, eletricista de manutenção em geral, empacotador, empregado doméstico nos serviços gerais, encanador, encarregado de obras, faxineiro, funileiro de automóveis, mecânico de auto em geral, mecânico de manutenção e instalação elétrica, mecânico de veículos automotores a diesel, montador de esquadrias de madeira, montador de estruturas metálicas, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de robô de soldagem, operador de telemarketing ativo, operador de telemarketing, operador de telemarketing receptivo, pedreiro, pintor de obras, pintor industrial, promotor de vendas, recepcionista secretária, salgadeiro, secretário assistente administrativo, técnico em manutenção industrial, servente de obras, técnico de rede, vendedor interno, vendedor porta a porta e vendedor pracista. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, 175, Centro. E como será que fica o tempo neste início de semana, hein? Vamos saber na previsão. O sol aparece entre nuvens ao longo de todo o dia desta segunda-feira. Há chances, inclusive, de chuvas carregadas. A mínima é de 18 e a máxima não deve passar dos 25 graus. Já amanhã, terça-feira, o sol deve aparecer entre nuvens, com aquele céu cinzento. Pode chover ao longo do dia, com mínima de 16 e máxima de até 27 graus. O boletim de hoje termina aqui. Obrigada pela companhia. Espero que você tenha aproveitado as informações. E olha, a programação completa da TV está disponível no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Continue com a gente. Na sequência tem Hora do Esporte. Amanhã estaremos de volta. Até lá!